Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui direto do CIOSP, do maior congresso de odontologia do Brasil, um dos maiores do mundo, trazendo toda a tecnologia da ozonioterapia para a odontologia e outras áreas. Eu sou diretora técnica da Filozon, Letícia, e comigo aqui, assessora técnica Vitória. E estamos aqui hoje honradas com a presença da nossa musa pantera, doutora Kátia Onofre. É uma honra tê-la aqui com a gente, Kátia. A honra é minha. Sempre, né? Você sempre nos acompanhando desde o começo, levando a ozonioterapia em todas as áreas e agora aí na harmonização orofacial vem crescendo muito a aplicabilidade. Doutora Kátia, que é cirurgiã dentista, está aqui todo o currículo dela, especialista em harmonização orofacial, pós-graduada em fisiologia e homeostase hormonal, é ozonioterapeuta, também faz cursos de habilitação em ozonioterapia, é expert em ozônio pela AEPROMO na Espanha, doutoranda em ciências biomédicas, enfim, um currículo extenso e uma experiência incrível para compartilhar um pouco aqui desse conteúdo. E hoje a gente quer falar de um assunto que ninguém quer ter, né, Kátia? Mas verdade, que pode mas tem que acontecer, Sim, né? com Que certeza. é o ozônio medicinal das intercorrências e complicações da ROF. Então, fala pra gente, Kátia, hoje, né, assim, quais são as principais intercorrências que podem acontecer e por que isso acontece? Olha a gente aí, viu só? Né? O mundo evolui, né? O mundo evolui, você tá lindo. A gente vai, né, vou responder essa tua pergunta, Letícia, mas em primeiro lugar queria agradecer, né, sempre a presença. A primeira vez que eu palestrei no CIOSP foi na Filozon. Ah, é? Não sabia, viu só? E é bem emocionante isso pra mim, então queria te agradecer. Obrigada. Tá bom? Que bom. Fico feliz. Então vamos lá, né? As perguntinhas, as principais intercorrências. Eu acho que o que mais acontece é descaso com a literatura. Então, abusar da técnica, não acompanhar os artigos que têm saído sobre a morfologia do envelhecimento, não só a anatomia. Então, os injetores têm que considerar essa anatomia mais atual de coisas que foram descobertas, por exemplo, há menos de 6, 8 anos atrás. Então, a gente tem que se atualizar bastante para que essas intercorrências não aconteçam. Acho que o primeiro de tudo é a gente sempre colocar a bola no chão e saber que isso pode acontecer. Um injetor, ele tem que estar pronto para ver esse show de horror se ele quer ver a beleza fluir. Primeiro ele tem que pensar que é uma pessoa ali do outro lado, né? Alguém que foi procurar a gente porque queria ficar mais bonito, porque queria se sentir melhor e não gostaria de estar passando por aquilo tudo. Então, a necrose, eu diria que é o mais triste, né, o mais comum, mas se a gente fosse colocar pela literatura numa revisão, são as embolias, né? Primeiro, as compressões vasculares. Em número é Sim, mais. as compressões. Ai, E aí essas compressões, elas quando não tratadas, elas podem evoluir para níveis de necrose. E aí essa necrose, por ser irremediável, porque uma vez que tem necrose, a célula não vai ressuscitar, nem nosso maravilhoso ozônio tem esse poder, né? A célula não ressuscita, ela não vai voltar do além. Sim. Então eu tenho que tratar uma sequela, e é aí que o ozônio ajuda muito. Mas uma outra coisa mais comum também são intercorrências que acontecem antes da necrose, né? Então, deiscência de sutura, infecções e complicações que também podem levar à perda de tecido. E deformidades. Acho que também na literatura, se a gente for fazer na revisão, eu acabei falhando e não coloquei o trabalho aqui para vocês, mas as assimetrias são também consideradas intercorrências em número e elas acabam superando a necrose, mas não são mais graves. Então a gente está falando assim de que nível, né, de intercorrência, porque se você não tem, o único jeito de não ter nenhuma intercorrência é não fazer harmonização, aí com certeza não vai ter nenhuma. Não vai ter nenhuma. Correto. É o único jeito de não ter nenhuma. Agora a gente tem que valorizar o controle do que deu errado. E é nessa hora que eu tenho que mostrar que eu sou especialista. Então, essas são o que mais acontece e o que mais a gente tem que estar pronto, né? Então, uma embolia, uma falta de oxigênio. E aí a gente tem uma molécula como o ozônio que é cheia de oxigênio para me ajudar, então não tem como esse casamento não funcionar muito bem. A gente sabe que hoje os profissionais, eles temem muito as intercorrências, as complicações, né? Tem muitos profissionais que
A gente estava até conversando ontem que deixam a profissão por conta de alguma intercorrência e a gente sabe que o ozônio não é milagre, né? Sim. Mas ele pode ser sim uma ferramenta terapêutica que vai ser a diferença naquele caso. Com Né? certeza. Pode evitar uma necrose ou quando a gente já tem uma necrose instalada, pode ser uma alternativa para dar suporte para aquele tecido, né? Voltar a cicatrizar, né? Fechar algum tipo de lesão. Então conta pra gente um pouquinho, Kátia, como é que o ozônio pode auxiliar nesse processo? O ozônio, eu coloquei algumas coisinhas aqui, né? Seguindo um pouquinho, Perfeito, né? Por que a pode gente contar. teme, né, essas intercorrências? Porque o paciente tem desejos, às vezes, que vão além do limite fisiológico, né? Do que cabe. Então, os limites, a ciência e o desejo do paciente. E a técnica, o tratamento e o resultado estarem congruentes para a pessoa poder ficar segura do que está acontecendo. Agora, o profissional, ele teme porque ele quer ver só o lado bom, ele quer ver o bônus, ele não quer ter o ônus. Então, eu diria que é uma imaturidade, né? A gente tem que olhar para a intercorrência em primeiro lugar. Como é que eu resolvo caso isso aconteça? Porque não é para acontecer, mas primeiro eu tenho que saber resolver caso isso aconteça para poder dizer que eu tenho competência para fazer. Então, eu acho que é um pouco de pressa, porque quanto mais maduro a gente fica, mais a gente quer estudar o quanto eu posso evitar problemas para o meu paciente ficar bonito. Perfeito. Então, né, seguindo ali né, o nosso raciocínio, o que você acha, né, que vai influenciar nesse processo, né? Sim. A gente, o que vai influenciar o ozônio, ele por ser extremamente reativo, né? Ele tem a capacidade de estimular esse tecido celular. Então, ele vai trabalhar como um agente complementar. Ele não vai ressuscitar essa célula, ele não vai fazer com que todas as bactérias imediatamente saiam dali, mas ele consegue criar uma cadência que dá tempo para o meu corpo responder com a saúde que ele tem para poder tratar minha ferida. E essa é a verdadeira cura, quando ela acontece de dentro para fora, porque o paciente teve condições fisiológicas para fechar aquela ferida, aquele problema que o corpo está buscando solucionar. Então, o aumento dos fatores de crescimento, o potencial oxigenativo que o ozônio, né, ele vai oxigenar toda a região, ele vai fazer com que essas células trabalhem com um potencial melhorado, né? Ele não vai fazer o milagre, mas ele vai ser uma ótima muleta para a gente, no momento em que a pessoa estava debilitada, poder sair do estado do problema para um estado de melhora, não de cura, porque a cura vem do paciente, mas ele age melhorando o quadro, seja ele sistêmico, seja ele local, trazendo uma melhora das condições biológicas naturais do paciente. É por isso que ele é tão precioso, porque ele não me atrapalha enquanto está querendo me ajudar, diferente de algumas medicações que muitas vezes fazem o trabalho e o desgosto junto. E aí a gente está tão fraco já no momento da patologia que simplesmente não é que o remédio é ruim, é que eu não tive condição nem de lidar com esse tanto de medicação para poder ter uma resposta que vai me trazer qualidade. Então, o ozônio, ele é complementar, ele é simples de operar, né? Então é uma coisa que está ali fácil para poder diminuir o quadro de dor, a inflamação e trazer a possibilidade dessa sequela não se estender. Porque por quanto mais tempo eu tiver essa sequela, por mais tempo eu vou ter a cicatriz do que aconteceu. Sim. Então ele acelera isso tudo. Por que não usar? Porque ele não resolve de um dia para o outro? O que resolve? Nada resolve de um dia para o outro. Então, ele conduz o receptor, o leito, o tecido, o sangue. Aí a gente não vai discursar sobre exatas quais formas ele vai agir em cada um, mas ele proporciona esse up, né? Como falei em alguns trabalhos do BOT, up regulation. Então, deixa as coisas mais fáceis. E na prática, assim, vamos falar aqui para um profissional que ainda não conhece, que quer saber mais sobre a ozonioterapia. Na prática, como que usa a ozonioterapia nas intercorrências? Sim, pensa numa pessoa que nunca começou. Vamos explicar. Ele vai agir de acordo com a concentração dele. Então, ele é uma molécula que vai ter 3 átomos de oxigênio e, de acordo com essa concentração, ele vai ter uma função metabólica específica. Então, numa intercorrência, eu tenho que lidar com 2 problemas eminentes. Um é o tecido que foi perdido e que está aberto. E como é que ele fecha? Ele só fecha se ele não estiver contaminado. Então, o ozônio, ele vai descontaminar essa área, ele vai promover, em primeiro lugar, o que os artigos mostram indiscutivelmente, que ele tem um potencial bactericida, que ele tem um potencial germicida, que ele vai melhorar o quadro bacteriológico daquele leito cirúrgico, daquele local que está contaminado, e isso vai propiciar com que essa ferida possa fechar mais rápido e aí essa cicatriz não aconteça. Ou eu posso aplicar esse ozônio, por exemplo, eu fiz um lábio. Isso eu falo muito para os meus alunos. Fez um lábio, né? A gente tem várias orientações na literatura de como você tem que acompanhar isso. Não posso ficar com uma isquemia.
O pânico de um injetor é ele fazer um lábio e ver o paciente com aquela isquemia branca. Então, o que eu posso fazer num manejo desse de lábio? Eu já vou colocar a hialuronidase? Vou. Eu não vou esperar. Eu vou usar ela em primeiro lugar, a gente vai até falar disso mais pra frente, mas eu posso aplicar o ozônio como um agente oxigenativo complementar, fazer massagem, colocar uma compressa quente e evitar que aquela compressão vire uma necrose. Então eu posso também preventivamente aumentar o aporte de oxigênio daquela região quando eu preciso que ele realmente não sofra nenhuma... Não fique sem suporte sanguíneo. E ele te dá essa capacidade de não perder o timing, se você... Exato, até eu chamar uma câmera hiperbárica, se você até eu estiver ligar, ligado, né, você pode evitar uma intercorrência maior, E o né? quanto vale isso, né? Não, porque hoje eu vejo muitos profissionais que recebem, já tem ozônio na clínica e recebem um paciente que sofreu uma intercorrência já com 4, 5, 6 dias, né? Sim, o que poderia ter sido evitado desde o início, né? Eu recebo, infelizmente, né, a gente acaba recebendo mais, graças a Deus, pelo WhatsApp, não é no consultório, mas eu recebo bastante intercorrência pelo telefone, né? E é curioso como às vezes as pessoas, eu falo, tá, ok, vamos se ajudar, calma, bola no chão. Peraí, vamos pensar, o que foi feito? O que aconteceu? Ah, deu uma necrose, aí eu dei um antibiótico, depois eu dei outro, depois eu dei outro, depois eu dei outro. E eu falo, e qual é o propósito fisiológico de você ficar trocando esse tanto de antibiótico? Você não lavou a ferida, você não está reaproximando os rebordos, você não está dando aporte de oxigênio, você não está estimulando os fatores de crescimento, você não está criando um leito limpo para essa ferida fechar. Não, e lembrando que o antibiótico ele vai chegar através da corrente sanguínea. Então, se você não tem vascularização, ele não chega. Aí, então, assim, ele vai melhorar até o resultado do antibiótico que você está dando para o paciente. Perfeito. Por que você não deu uma aplicação ali? Estava com medo? Então, eu hoje tenho alunas minhas que todo lábio, ela faz aplicação de 10 microgramas ao redor do lábio do paciente todinho, ela prefere. A paciente se sente bem, o hematoma acaba, às vezes tem um hematomazinho, ele acaba dispersando mais rápido, porque eu estou aumentando simplesmente o metabolismo da área. Nesse caso, você está falando de fazer um preparo antes da aplicação? Preparo, eu fiz a aplicação, não seria um preparo, mas seria um cuidado. Sim, sim. Um não, cuidado. Porque seria uma possibilidade já Sim. de fazer um preparo para o paciente, Sim, né? tem um artigo científico, eu não vou lembrar agora a referência para poder falar para o pessoal, mas ele coloca até ele relata a contraindicação relativa de anestésicos tipo articaína, que são extremamente vasoconstritores, para preenchimento labial, porque só o tempo que o paciente fica anestesiado já pode ser suficiente para dar necrose. Então, o quanto às vezes eu posso criar uma compressão e já preventivamente fazer a aplicação de 10 microgramas em pontos ao redor do lábio. Ou até intraoral, às vezes, também já auxilia. Até intraoral, intra ou extraoral, eu estou distribuindo um aporte extra, então eu já estou falando para o corpo que eu estou com ele, que vai dar tudo certo e sempre dá. Não, e só para esclarecer, para quem ainda não está começando, que Sim. são aplicações simples, né? Você pode usar tanto o gás, nesse caso a gente está falando, a aplicação injetada do gás, pode ser também a água em várias situações e o óleo, né? Que a gente fala, mas... Eu tinha colocado, a gente vai olhando aqui, vai mostrando, mas eu tinha colocado acho que um slide mostrando exatamente... Então, pode seguir aí a tua coisas. Segue a tua lógica. Não, mas pra gente responder, porque acho que vocês recebem, né? A gente vai falando, Isso. falando, e o pessoal nem... Às vezes eu já tô lá na harmonização e tem muita gente que tá começando no ozônio hoje. Sim. Então, né, através do gás, da água e do óleo, a gente melhora e previne também situações muito chatas, porque a necrose ela não tem jeito mesmo, ela vai causar alguma sequela imediatamente. Então, preventivamente o ozônio pode ser aplicado, ele pode ser aplicado em forma de gás pontual na área da lesão. O ozônio sistêmico é absolutamente indicado para revascularização de extremidades, isso está em literatura e ele está eticamente muito bem indicado. E é isso que eu acho. E a gente tem que defender isso também, porque são autonomias que a gente demorou muito para conquistar na odontologia e a gente tem que, né, cientificamente mantê-las e ordená-las para que a gente avance. Então, é competência do cirurgião dentista. Eu acho que um paciente, quando está cogitando poder ficar com a ponta do nariz sem essa ponta, a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance. Então, Bem, acho que é legal a gente entrar nessa questão da hialuronidase, né? Para explicar, eu acho que é importante deixar esse protocolo, porque, queira ou não, o que eu vou fazer? Até eu lembrar do ozônio, eu tenho que saber que a hialuronidase não é substituída pela aplicação do ozônio. Ela é o que a gente tem para dissolver aquele ácido hialurônico, porque a hialuronidase ela desorganiza a matriz extracelular, então ela ajuda aquele ácido hialurônico a se desreticular, trazendo a condição natural desse vaso mais rápido. Então, em primeiro lugar, o que é muito importante para o pessoal saber, por mais que a gente chame o ozônio, primeiro a hialuronidase,
E aí eu recomendo que depois seja feita a aplicação do ozônio pontual e etc. Então, alguns manejos para colocar para o pessoal de água... eu vou falar só, depois a gente fala dos casos, porque senão vai dar bagunça. Mas através da água, a gente vai irrigar essa ferida. Então, o paciente veio, vamos dar um exemplo, com o nariz necrosado. Vou passar esse caso. Vou passar. Aqui, esse paciente, seria o segundo caso que eu ia mostrar para vocês. Eu fiz um preenchimento de nariz, 15 dias depois... Aquele caso anterior não era teu, né? Não. Não, aquele caso não é meu ainda. Mas se a gente quiser voltar, a gente mostra, né? Vamos discutir o caso, então. O que é isso aqui? Isso é muito comum e o ozônio pode ajudar muito nessa situação. Isso é uma ETIP, uma inflamação, né? Um edema tardio insistente e persistente, que acontece cada vez. Ela mesma disse nas entrevistas que agora toda vez que ela tem Covid, ela fica assim, ela já sabe. Claro. Toda vez, porque é uma ação reativa imunológica que foi despertada e todo lugar onde ela tem procedimento estético fica aguçadamente inflamado quando ela está imunologicamente abalada, né? Abatida. Então, o ozônio pode o quê? Modular isso. Então, essa questão é sistêmica, mas ela tem uma indicação de quem? O harmonizador que fez, ele que sabe que o ozônio pode melhorar essa situação, isso é sistêmico. Então, coisas que a gente vai estudando e resolve, porque você consegue tirar. O que eu usaria ao invés de ozônio sistêmico aqui? Corticoide. Eu ia chapar essa mulher de corticoide. Pior ainda mais a situação. Então, né, são essas coisas que a gente tem que pensar como clínicos. O segundo caso que eu coloquei, esse caso é meu, esse é meu. Então, o paciente, eu estava em Boston, agora é um caso recente, eu estava fora do Brasil e a minha secretária me manda essa foto. Ela tá tão feliz que o nariz ficou lindo. Eu falei, que bom, nossa, nossa, tô arrasando, né? O nariz ficou ótimo, beleza. 15 dias depois, ela me liga que a paciente está com sorriso baixo. Mandou a foto e eu falei, levanta, pede para ela levantar. Quando ela foi levantar para tirar a foto, eu não sei se vai funcionar o vídeo, mas a gente já vê o exudato saindo por baixo. Nossa. Então, eu de lá, eu em Boston, né, falei, o que a gente vai fazer? O bom de formar equipe, né? Hoje eu quase não manejo, estava conversando com a Rê, eu quase não manejo a máquina. A máquina em si, quem maneja a biomédica, a assistente, eles têm, né? Falei, Camilinha, é isso aí, vamos ozonizar a garota. Então, lavar com água ozonizada, a gente vai fazer o ozônio auricular, né, porque o que aconteceu? Contaminou. Por quê? Não sei. Agora, na hora de eu saber o que aconteceu, agora é hora de eu resolver. Então, a gente fez o ozônio local, fez o ozônio com a água, tá? E deixei, isso que eu quis colocar que é interessante, eu deixei ela com a receita antibiótica. Falei, se não melhorar, eu tô fora do Brasil, não é isso? Falei, Camila, faz isso. Se não melhorar, deixa ela com a receita da cefalexina. E ela não tomou. Então, a gente teve já no dia seguinte, ela drenou, fez a drenagem, fez a aplicação do ozônio. Então, não, isso é foto 24 horas depois, 48 horas depois, isso já tem 4 meses. Então, não condenando o uso dos antibióticos, mas o quanto à toa a gente usa, tendo uma ferramenta complementar que não destruiu essa flora intestinal. Então, intercorrências, às vezes, não tão catastróficas, eu quis trazer para o pessoal ver, porque essas são as que acontecem toda hora. Sim, é uma ETIP, é um nariz que contamina, ele não está necrosado. Então, a necrose ela é muito transtornadora, porque, na verdade, a gente está correndo contra o tempo. É o caso extremo, né? É o caso extremo. E também já é um estágio mais avançado de algo que não foi cuidado desde o início, né? É mais difícil de eu conseguir prometer um resultado até com o ozônio, né? Não, porque logo se você percebe, como você falou, a isquemia, etc., você já consegue agir, né? E nesse caso, foi total falta de ação, mas enfim. A gente corre contra o tempo, né? E o paciente não comunica também, Tem toda a questão de por que aquilo, né? Os alunos me ligam, falam, mas quando é que foi isso? Não, foi 3 semanas atrás. Mas, oi? 3 semanas, amor? A gente tem que fazer já uma missa de 1 mês, né? Desse tecido celular, porque já faz muito tempo e não vai voltar mais. Agora a gente tem que correr para que a regeneração seja mais limpa e rápida e bem construída celularmente para minimizar danos, né? Então, eu quis trazer esse caso porque às vezes a gente fica, nunca tive uma necrose, nunca tenho intercorrência. Não, de necrose, graças a Deus, hoje eu posso dizer amém, aleluia, saravaxé, não tive, nem vou ter. Mas outras intercorrências, contaminações de bichectomia. Então, qual é o procedimento? Lava com água ozonizada, faz um ozônio auricular no paciente, faz usar a fumigação, que é borbulhar o gás na água, né, na loja ali, depois de molhar. Então, esses manejos, às vezes, são suficientes para você dar aquele
aquele engate que faltava para a pessoa poder ficar bem e não ter aquela sequela. Kátia, sabe uma coisa que você falou que eu achei muito interessante? É que você falou, né? Vai cicatrizar, mas da melhor forma possível. Isso é muito legal. A gente tem alguns trabalhos científicos que já mostram que o ozônio, ele promove não só a cicatrização, mas muitas vezes a regeneração celular. Sim. Que é muito mais interessante, porque Sim. a qualidade do tecido é melhor, nós Sim. não vamos ter tanta aparência, né, de uma Sim. cicatriz. Então, às vezes as pessoas falam, mas vai cicatrizar sem ozônio? Pode ser que sim, pode ser que não, mas de que forma que vai cicatrizar esse tecido? Exatamente. Um tecido totalmente disforme, todo Desorganizado, desorganizado. E, sim, eu ouvi muito essa promove crítica. a neovascularização e Sim. você tem essa cicatrização, como você falou, de dentro para fora. Eu ouvi então muito, ela é mais consistente. Assim, quando eu faço muita bichectomia, né? Quem é contra, quem é a favor, pode guardar para si, opinião, tudo bem. Mas eu fiz muito e eu queria o quê? Minimizar os danos. Porque é uma cirurgia estética que a gente, né, tá ali. Enfim, eu não queria ter que chapar aquela pessoa de medicação para poder fazer isso. E com a técnica que eu já tenho hoje, é uma cirurgia rápida, limpa. Então, como é que eu vou poder usar esse ozônio ali? Então, eu faço a cirurgia de bichectomia e irrigo essa cirurgia o tempo inteiro com água ozonizada. E o pessoal dizia, mas eu já faço bichectomia, minha bichectomia fica tão maravilhosa. Eu falo, mas não tanto quanto a minha. Porque o meu paciente não toma medicação, não gasta dinheiro com anti-inflamatórios, não bagunça todo o sistema imunológico dele. Vamos lembrar que o corticoide ele diminui o poder de cicatrização. Por que a cirurgia plástica não chapa todo mundo de corticoide quando a pessoa está com dor toda lipada, que nem se mexe? Porque senão vai abrir o ponto, e aí se abrir o ponto vai ficar feio. Então, o ozônio, ele complementa todas essas situações e deixa a gente bem mais segura para poder trabalhar com uma coisa tão delicada que é o rosto das pessoas. E sabe uma vez Tem que que dar certo. você comentou isso, até acho que você colocou naquele trabalho que você publicou com a Abrahoff, Sim, da satisfação do paciente. Sim. Porque o pós, ele faz toda a diferença. Era exatamente, aí eu ainda fiz o Né? trabalho para deixar, quer dizer, né? O trabalho saiu, mas assim, porque eu queria provar para as pessoas. Eu falei, gente, pode ser a minha experiência, mas assim, dá para trabalhar cobrindo esse paciente de segurança, se você tiver uma boa técnica, e eu vou minimizar o quanto de remédio ele vai tomar, e a cicatrização ainda vai ficar melhor. E foi isso que a gente vê ali, né? Não só... E o paciente que faz um procedimento estético, ele quer o mais rápido possível. Ele não quer ficar uma semana inchado Não, em casa ele não sem ter que aceita ir pro isso. compromisso. Né? Então, você vai otimizar, além de diminuir o risco, você otimiza e melhora essa condição com uma molécula Sim, biológica. uma né? molécula biológica que só vai ajudar aí, né? E o custo para você profissional praticamente não vai mudar nada. De uma Não. vez que você já tem o gerador, né? Você vai usar. E eu falo ainda né, a gente comenta com os alunos, tá ali do lado. O bom do ozônio é que você fica trabalhando e olhando para ele, trabalhando e olhando para ele, trabalhando e olhando para ele, pensando, não é que eu vou usar? Daqui. E aí a experiência é nítida. E aí nem o artigo te fala mais tanta coisa, porque você viveu a experiência de ver que aquilo funciona. Porque é biológico, é até difícil de explicar. A gente sabe parte do que ele faz cientificamente, eu acho. Acho que a gente tem muita coisa para descobrir. A verdade, eu acho que na ozonioterapia é o contrário, sabia? Muitas coisas começaram, a gente começou a observar os efeitos, e aí, mas por que acontece isso? Sim. E aí a gente vai tentar entender, porque Porque você observa 1, 2, sim. 10, 10 pacientes, então, mas existe Não pode algum ser teimosia, mecanismo. né? E também, Kátia, existem mecanismos bioquímicos que estão sendo elucidados mais recentemente. Exatamente. Os caminhos que não se conhecem. Exatamente. Por Eu falei, a exemplo, gente não sabe tudo que ele faz ainda, assim como laser. NRF2 é uma coisa que foi descoberta Sim. aí nos anos 90. Sim, no trabalho da Adriana, inclusive. Não, a NRF2. Depois sim. da ativação, Tá. da relação dela com o ozônio, veio mais tarde. Sim. Mas, enfim, como é que a gente ia entender se a gente nem sabia que tinha esse mecanismo no organismo? Exato. Então, hoje, as técnicas fisiológicas que dão condições estão ganhando mais espaço e junto com o ozônio, não só o ozônio, né? Sim, Como a laser, qualidade como de o vida. PRP. Qualidade de atendimento, né? O quão biológica e segura eu posso ser no alcance dos meus resultados, ainda que eles sejam invasivos. Porque tem hora que a gente vai ter que passar por uma cirurgia, mas eu quero melhorar dessa cirurgia. Eu não estou entrando no mérito do se eu tinha que não ter feito ela. Eu estou dizendo que eu posso melhorar a cicatrização porque é literário, né? Ainda a gente mais sabe quando que é isso vai eletivo e acontecer. quando é estético, né? Exatamente. Então não é para dar problema. Você não pode errar. Não pode né? errar. Né? Não Porque pode assim, a gente comentou isso ontem no outro podcast. Uma cirurgia que a pessoa vai, né, uma emergência, o médico diz, foi uma Sim. intercorrência, você aceita. Aconteceu. Não que você, aconteceu,
Mas é muito mais difícil para um paciente. Claro, ele escolheu, né? Ele separou. No rosto dele, né? Ele honrou no rosto, ele depende disso para trabalhar, ele depende disso para se comunicar nas redes sociais, né? Então, eu acho legal você ver aquilo ali do lado e você pensa, pô, não vou deixar passar. Eu tô vendo uma isquemia, eu já vou preventivamente aplicar o ozônio pontual em forma de gás, com 5 a 10 microgramas, perto dessa região que eu fiz essa aplicação. Eu coloquei aqui alguns exemplos depois de alguns casos, mas dá pra gente sempre lembrar, por exemplo, cicatrizes, né? Melhora. Eu vou mudar a questão celular ali? Não. Mas quão melhor tá a direita da esquerda? Sim. Então, né, só aplicação de gás pontual embaixo da lesão e a gente consegue melhorar esse tecido. E coloquei aqui minha amiga, que infelizmente não está aqui conosco ainda no CIOSP, mas o caso da Camila, ela não conseguiu chegar, acho que ela vem no sábado, talvez. Mais um caso, né, que foi feito com água ozonizada, injeção do gás pontual no local e uma melhora importante de um caso que, se não tivesse sido tratado, provavelmente evolui para uma sequela mais grave, bem mais grave. Porque nessa situação da primeira foto, a gente sabe que a evolução é horrorosa. Sim. Né? E os medicamentos não chegam ali. Eu preciso agir bem no local, né? Não dá tempo do corpo todo brigar com aquele tanto de problema que o corpo está passando para poder resolver. Então, o ozônio ajudou bastante nesse caso também. Talvez o paciente nem tenha consciência, né, do quanto poderia piorar, né? Sim, Se ele tivesse, talvez ele ia ficar mais apavorado. Eles falam, mas você vai aplicar na ponta do nariz, o paciente já está com dor. Eu falo, mostra pra ele como é que fica se ele não quiser fazer nada, mostra. Que ele tem que colaborar, né? Então, a molécula tá ali, biológica, e às vezes eu também recomendo não anestesiem para fazer essas aplicações. Então, eu tenho um abscesso que está contaminado, né, oral, por conta de uma extração, seja lá o que for. Eu vou fazer o quê? Eu vou lavar com água ozonizada, eu vou aplicar o gás em baixa concentração ao redor da lesão, eu vou aplicar o óleo ozonizado em cima dessa região e eu vou ver a mágica acontecer. É isso aí. Então aqui, né, tinha colocado já algumas explicaçõezinhas, né, algumas dicas só que eu coloquei, que eu sei que não é todo mundo que está fazendo harmonização, mas quem começou agora, foto de manhã não conta muito. A pessoa acordou e manda aquela foto do nada, você já morre do coração, quer fugir pro Paraguai, calma, que a foto sempre da hora que acorda é terrível. Então falar pro paciente, ó, essa melhora, né, me manda uma foto depois do almoço e tal, ter esse timing. Cuidado com efeitos de distorção da própria foto do celular. Sim. A primeira coisa que a gente tem que fazer realmente é chamar o paciente para o consultório para poder aí sim pôr a mão e aí sim fazer alguma coisa que vai ser efetiva, como por exemplo a ozonioterapia, né? E dar comunicação assertiva. Eu preciso lhe ver. Mas eu não posso ir. Eu preciso lhe ver. Que horas você vem? Porque eu não quero, porque você tem isso legalmente registrado, que você propôs para o paciente que ele fosse até você para que você pudesse, por exemplo, fazer ozonioterapia. Mas ele não quis comparecer. Então é importante pontuar, registrado também. Tá? Porque tem que ter isso registrado. Mas ele não quis, mas ele não tem que querer. Agora é um tratamento, ele tem que ir, né? Então, eu coloquei esse último caso aqui, já que não tinha nada muito feio. Nossa! Isso aqui, o que, né? Dá vontade de fugir pro Paraguai, dá vontade. Eu fiquei com vontade, esse caso é meu. Esse caso é meu, esse caso é meu. Esse caso é meu, aplicação de bioestimulador de colágeno. Mentira. Não, é verdade. Minha paciente. 2 horas depois eu estava na Serra, lá no Sul, lá em Porto Alegre. Tô descendo, a gestora lá me liga, me manda essa foto, eu respirei fundo, pensei, né, vamos agir como tem que agir. Corticoide oral, antistamínico, 1 hora depois ela já estava bem melhor. No dia seguinte ela estava normal. O que aconteceu aqui? Nada. Reação inflamatória da paciente, ela tem lúpus e não avisou. Então, calma, que eu falo, intercorrência vai ter, isso não vai ter, isso aqui está resolvido, isso não foi uma intercorrência. Agora, meu Deus, se eu mostro aquela foto, assusta, né? Assusta. Ora, a distorção, então o quanto essa pessoa, eu falei para ela, estava inflamada e não sabia, o quanto o ozônio, se eu estou num consultório, foi um ozônio sistêmico nessa paciente, eu ia ajudar, com certeza. Mas eu tenho que, é uma reação alérgica, é nítido, 2 horas depois do procedimento, então... Muito rápido, nessa hora eu tenho que entrar com o que tem que entrar, tenho que entrar com o corticoide muito rápido, isso não pode evoluir, eu estou no meio de uma serra, mas... No fundo, era só uma reação inflamatória, porque a paciente realmente ocultou que tinha uma doença autoimune. Então, essa última dica que eu ia deixar para o pessoal, calma, que às vezes a foto está distorcida, tem que ver a pessoa pessoalmente. E aí sim, se você está tão preocupado em não ter intercorrências, invista num gerador de ozônio e tenha ele ali do seu lado para você estudar o quanto de coisa você consegue dar de suporte para essa pessoa não ter uma sequela. E isso é lindo demais.
É verdade, eu acho que é uma ferramenta incrível, né? Não só para as intercorrências, como diversas outras, mas só de salvar uma intercorrência já alivia, né, o coração, Com certeza. Já é muito bom. Eu queria perguntar se você tem alguma experiência com um nódulo, rapidamente. Sim, eu tinha colocado, acho que os nódulos aqui. Porque parece que tem se tornado mais frequente, Então, principalmente... tem por conta do ácido polialilático, né? A Isso. literatura do ácido polialilático, já desde os anos 70, ela já mostra que realmente os nódulos são uma intercorrência por conta do excesso de formação de colágeno. Então, se você deixar o produto, as moléculas muito perto umas das outras, ou se a pele... Tem alguns trabalhos saindo agora relacionados com interferon, que tem alguns pacientes que fazem mais nódulos do que outros. Isso também é uma novidade de trabalho, que a gente fica técnico dependente. Só tem nódulo se a pessoa não aplicar certo. E às vezes você mesmo tem uma baita experiência e vê que aquele paciente nodula mais. Então tem saído alguns trabalhos em relação a isso. O que o ozônio pode fazer nessa situação? Ajudar num nódulo recente a desconstruir aquela inflamação inicial, para que essa rede de colágeno não fique aderida suficiente para criar um bloco, porque a hora que cria esse bloco é mais difícil, cirurgicamente, né? Só. Certo. Tá, e o que eu posso fazer? E tentando desmineralizar... Nódulos de longo prazo talvez não tenha uma resposta tão A rápida. gente tenta de tudo, viu, Letícia? Quando a gente tem nódulo antigo, porque aquilo é uma bolinha de plástico. Eu brinco com os pacientes, massageia direitinho, porque senão vira uma bolinha de plástico, não tem o que fazer. Então o ozônio ajuda, ele ajuda a desconstruir, dependendo do quanto esse nódulo da formação dele. Às vezes com a própria injeção do ozônio, a gente consegue desmanchar um pouco esse nódulo com a cânula, descolar ele da pele, fazer algumas aplicações de ozônio a ponto dele dar uma desmanchada e aí eu consigo jogar ele para baixo do músculo. E aí ele deixa de ser visível e às vezes passa a ser só palpável. E aí eu falo, nódulo palpável a gente tira a mão e tá tudo bem. Agora visível não tem como, né? Eu tenho um nódulo no meio do rosto. Agora, então, o ozônio ele ajuda, mas não temos trabalhos ainda. Seria até uma coisa bem interessante da gente começar a colocar em lâmina para ver direitinho, tipo, fazer... Enfim, depois a gente conversa. Sempre tem uma coisa pra Sempre gente tem estudar, um assunto. né? Isso que é bom, tem muita coisa. Minha referência, né, que eu acho que a gente tem que ter livros também bons para poder pesquisar. E como eu falei, a modulação de todo o paciente para entender por que talvez ele possa nodular mais ou menos. Acho que esse é o que a gente tem de mais moderno para poder justificar, além da técnico-dependência. Se a pessoa aplicar o ácido polilático todo muito de uma vez, aí realmente ele vai dar o nódulo. Olha, a gente quer muito agradecer, né? Sabe que esse teu tempo aí é precioso. Imagina, e Letícia. só finaliza assim com uns 30 segundos. Por que o profissional que trabalha com harmonização deve então conhecer e trabalhar com a ozonoterapia? Câmara da Verdade? É isso? Ali, ó, para a Câmara da Verdade. Câmara da Verdade. O profissional de harmonização orofacial tem obrigação de conhecer a ozonoterapia, porque além dele ser o embaixador da técnica legalizada no Brasil como área de competência, ele tem que ter uma ferramenta biológica imediata para melhorar a situação do paciente no momento em que ele está fazendo a aplicação. Então isso tem que ser na hora. Você quer fazer injeção? Você tem que ter um aparelho de ozônio, porque você tem obrigação de melhorar qualquer condição pós-operatória, porque ele foi te procurar, porque ele quer ficar bonito, e essa é uma obrigação que a gente tem. Perfeito. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, é uma honra eu. para nós estarmos juntas em mais um CIOSP, né? Então, Pra sempre, meu bem. pra Não vou largar sempre. você, não. Aí agora, assim, a gente começou... esse é o 4º CIOSP da Filosom. Estamos cada vez melhores e esperamos continuar com você aqui. Isso aí. Mais alguma coisa? Acho que não. Vamos encerrando por aqui então, né, Então Kátia? tá bom, um brinde com a minha caneca nova. Eu tenho uma caneca com o meu próprio nome, da Filosom. Obrigada. Por favor. brinde. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.